Tecla era apenas uma jovem pura que, naquele dia, foi obrigada a trabalhar no lugar da mãe doente. Ele ofereceu dinheiro para passar uma noite em seus braços. Descubra como uma única noite foi capaz de mudar o destino de 2 corações perdidos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A neblina densa de Campos do Jordão parecia engolir qualquer esperança que ainda restava no coração de Isadora. Aos 19 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma responsabilidade que deveria pertencer a alguém muito mais experiente na arte cruel de sobreviver. Suas mãos delicadas, que sonhavam tocar as teclas de um piano de verdade em vez dos teclados baratos que encontrava em lojas de usados, tremiam enquanto segurava a xícara de chá morno que preparara para a mãe. Marina. Tossia há 3 semanas sem parar. O som áspero ecoava pela casa minúscula como um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando, junto com o dinheiro que mal cobria os remédios mais básicos. Dona Marina havia dedicado 20 anos de sua vida à família Vasconcelos, limpando cada canto daquela mansão envidraçada como se fosse um templo sagrado, sempre com a postura digna de quem encontra honra até no trabalho mais simples. Mas agora, encolhida debaixo do cobertor surrado, ela parecia ter envelhecido uma década em poucos dias. A febre consumia suas forças e Isadora sabia que sua mãe não suportaria perder o emprego. Não agora, quando as dívidas médicas se acumulavam como folhas secas no outono, cobrindo qualquer possibilidade de respirar aliviada. Naquela manhã de quinta-feira, quando Marina tentou se levantar para ir trabalhar e desabou no chão da cozinha, Isadora tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Vestiu o uniforme azul marinho que a mãe usava, prendeu os cabelos castanhos num coque que tentava imitar a elegância discreta de Marina e caminhou pela estrada de terra que levava à mansão. O casarão dos Vasconcelos se erguia entre as araucárias como uma fortaleza moderna, todo feito de vidro e concreto, contrastando com a natureza selvagem ao redor. Isadora havia passado por ali algumas vezes quando criança, sempre de longe, sempre imaginando como seria viver em um lugar onde as janelas eram grandes o suficiente para deixar entrar toda a luz do mundo. Agora, parada diante do portão eletrônico, ela sentia as pernas bambearem. Não era só o frio cortante da serra que a fazia tremer, era o medo do desconhecido, a consciência de que estava prestes a entrar em um universo que não era seu, fingindo ser alguém que não era. Miguel Vasconcelos tinha fama na região. Herdeiro de uma fortuna construída no agronegócio e na mineração, ele havia multiplicado o patrimônio da família de forma quase sobrenatural nos últimos 15 anos. Diziam que ele conseguia ler as pessoas como quem lê um livro aberto, identificando fraquezas e desejos com uma precisão que beirava o diabólico. Viúvo desde os 33 anos, após perder a esposa em um acidente de carro que nunca foi completamente esclarecido, Miguel se tornara ainda mais reservado e implacável. As empregadas da região contavam histórias em sussurros sobre o patrão, que ele nunca sorria, que seus olhos eram capazes de congelar o sangue de qualquer pessoa, que havia algo sombrio em sua maneira de observar o mundo, como se estivesse sempre calculando o preço de cada alma que cruzava seu caminho. Quando Isadora tocou a campainha, suas mãos estavam geladas. O interfone crepitou e uma voz masculina, grave e impaciente, ecoou pelo alto-falante. Marina está atrasada. Não era uma pergunta. Era uma constatação fria, carregada de irritação contida. Senhor Miguel, aqui é Isadora, filha da Marina. Ela está doente e eu vim trabalhar no lugar dela hoje. A voz de Isadora saiu mais fraca do que ela gostaria, quase um sussurro perdido no vento gelado da manhã. Houve um silêncio longo do outro lado. Depois, o portão se abriu com um zumbido eletrônico que soou como o rugido de uma fera acordando. Isadora caminhou pela trilha de pedras portuguesas, sentindo que cada passo a levava para mais longe de tudo que conhecia. A porta principal se abriu antes mesmo que ela pudesse bater. Miguel Vasconcelos estava ali, preenchendo o vão da porta,
com sua presença imponente. Alto, ombros largos, cabelos escuros penteados com perfeição mesmo àquela hora da manhã. Vestia uma camisa social branca que realçava o tom bronzeado de sua pele e calças sociais escuras que acentuavam a elegância natural de seus movimentos. Mas foram os olhos que a paralisaram. Escuros como a noite sem lua, havia neles uma profundidade perturbadora, como se guardassem segredos que poderiam destruir qualquer pessoa que ousasse desvendá-los. Ele a examinou de cima a baixo com uma lentidão deliberada, que fez Isadora se sentir completamente exposta. Entre, disse ele finalmente, dando um passo para o lado. Sua voz tinha um timbre grave, que reverberava no peito de quem a ouvia, carregando uma autoridade natural que não admitia questionamentos. Isadora passou por ele, sentindo o perfume masculino discreto que emanava de sua pele. O interior da mansão era ainda mais impressionante do que ela imaginara. Pé direito altíssimo, escadaria em espiral, obras de arte nas paredes que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Sua mãe deveria ter me avisado que estava doente, disse Miguel, fechando a porta atrás dela. Odeio surpresas. Ela tentou vir, senhor. Desabou esta manhã. Eu não podia deixá-la perder o emprego. Isadora manteve os olhos baixos, sentindo o peso do olhar dele sobre sua nuca. Miguel caminhou ao redor dela em um círculo lento, como um predador estudando sua presa. Quantos anos você tem? 19, senhor. E acha que consegue fazer o trabalho de sua mãe? Isadora finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele. Por um instante, o ar entre eles pareceu eletrificar-se. Havia algo no olhar dele que a fazia sentir como se estivesse sendo devorada viva, mas também havia uma estranha fascinação que ela não conseguia explicar. Vou fazer o meu melhor, senhor Miguel. Ele sorriu então, mas não havia calor naquele sorriso. Era a expressão de alguém que acabara de encontrar um novo brinquedo interessante. Vamos ver, murmurou, e Isadora soube, naquele exato momento, que sua vida acabara de tomar um rumo do qual não haveria volta. O primeiro dia de trabalho na mansão foi uma prova de resistência que Isadora jamais imaginara enfrentar. Miguel a seguiu por toda parte durante as primeiras horas, observando cada movimento seu com uma atenção que beirava o obsessivo. Ele não falava muito, mas sua presença era tão intensa que ela sentia a pele arrepiar sempre que ele se aproximava. Casa era imensa. 3 andares, 12 quartos, uma biblioteca que parecia ter saído de um filme, um home theater, uma academia particular e até mesmo um estúdio de música no 2º andar. Isadora tentava se concentrar na limpeza, mas seus olhos sempre acabavam se desviando para o piano de cauda preto que dominava a sala de estar principal. Era o instrumento mais lindo que ela já havia visto na vida. Você toca? Perguntou Miguel de repente, fazendo-a pular de susto. Ela estava passando um pano na mesa de centro próxima ao piano, perdida em devaneios. Um pouco, senhor. Nada. Profissional. Isadora sentiu o rosto esquentar. Não queria parecer presunçosa ou fora de lugar. Mostre-me. A ordem veio tão direta que ela não soube como recusar. Miguel apontou para o banco do piano com um gesto elegante e Isadora se aproximou como se estivesse caminhando para o cadafalso. Suas mãos tremiam quando tocou as teclas pela primeira vez. O som que saiu foi celestial, mesmo sendo apenas uma escala simples. Continue, murmurou Miguel, posicionando-se atrás dela. Isadora conseguia sentir o calor do corpo dele irradiando em suas costas, e isso a deixava nervosa de uma forma que não conseguia compreender. Ela começou a tocar uma melodia simples que havia aprendido sozinha, uma canção triste que falava sobre sonhos perdidos. Suas mãos calejadas pelo trabalho doméstico dançavam sobre as teclas com uma delicadeza surpreendente. Miguel fechou os olhos, deixando-se levar pela música, e pela primeira vez desde que Isadora chegara, ela viu algo além da frieza em sua expressão. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi denso como neblina. Miguel abriu os olhos lentamente e pousou as mãos nos ombros dela. O toque foi leve,
Mas Isadora sentiu como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu corpo. Você tem talento, disse ele, sua voz mais baixa que o normal. É uma pena que seja desperdiçado. Não é desperdiçado, senhor. Eu toco quando sobra tempo. Tempo. Miguel riu, mas não havia humor naquele som. Tempo é uma ilusão para pessoas como você. Vocês passam a vida inteira correndo atrás da sobrevivência e nunca conseguem realmente viver. Isadora se virou no banco para encará-lo e se arrependeu imediatamente. Ele estava muito próximo, próximo demais. Podia ver os detalhes dourados em seus olhos escuros, sentir o perfume amadeirado que usava, notar a pequena cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. E o senhor vive? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia. Miguel sorriu novamente, mas desta vez havia algo perigoso naquele sorriso. Eu possuo, eu conquisto, eu controlo. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue. Mas isso é viver? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como uma provocação. Miguel estudou o rosto dela por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar um enigma complexo. Havia algo na inocência genuína de Isadora que o intrigava e o irritava, ao mesmo tempo. Volte ao trabalho, disse ele, finalmente afastando-se. Mas Isadora não perdeu o flash de interesse que passou por seus olhos antes dele se recompor. O resto do dia passou em uma dança estranha entre eles. Miguel aparecia e desaparecia pelos cômodos da casa, sempre quando ela menos esperava. Às vezes a encontrava cantarolando baixinho enquanto trabalhava. Outras vezes a pegava admirando algum objeto caro ou alguma obra de arte. Ele nunca comentava, apenas observava com aquela intensidade perturbadora que fazia o coração dela acelerar. No final da tarde, quando Isadora estava guardando os produtos de limpeza na despensa, Miguel apareceu na porta. Ela não o havia escutado chegar e, quando se virou, quase deixou cair o frasco de detergente que segurava. Você trabalha bem, disse ele, encostando-se no batente da porta de uma forma que bloqueava sua saída. Melhor do que eu esperava. Obrigada, senhor. Miguel, corrigiu ele. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar pelo nome. Isadora assentiu, não confiando na própria voz. Havia algo na maneira como ele disse, quando estivermos sozinhos, que fez sua barriga se contrair de uma forma estranha. Sua mãe vai ficar doente por muito tempo? Perguntou Miguel, dando um passo para dentro da despensa. O espaço pequeno ficou ainda menor com a presença dele. Eu não sei, esperamos que não. Esperança, murmurou ele, balançando a cabeça. Outra ilusão perigosa. Isadora sentiu uma pontada de irritação. É tudo que temos às vezes. Não, disse Miguel, aproximando-se mais. Às vezes temos oportunidades. A questão é se somos corajosos o suficiente para aproveitá-las. Ele estava tão próximo agora que Isadora podia ver seu próprio reflexo nos olhos dele. Sentia o perfume masculino envolvendo-a como uma névoa perigosa, fazendo seus sentidos ficarem confusos. Que tipo de oportunidade? Perguntou ela, sua voz saindo em um sussurro. Miguel ergueu a mão e tocou levemente o rosto dela, o polegar traçando uma linha suave ao longo de sua bochecha. O toque foi tão inesperado que Isadora prendeu a respiração. O tipo que muda uma vida para sempre, murmurou ele, mas que sempre tem um preço. Antes que Isadora pudesse perguntar que preço era esse, Miguel se afastou abruptamente, deixando-a sozinha na despensa, com o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo do corredor. Quando chegou em casa naquela noite, Marina estava um pouco melhor, a febre havia diminuído. Mas Isadora mal conseguiu se alegrar com a melhora da mãe. Sua mente estava completamente ocupada com pensamentos sobre Miguel Vasconcelos e sobre o que ele havia querido dizer com aquelas palavras enigmáticas. Enquanto preparava o jantar, simples que dividiriam, Isadora se pegou lembrando do toque dele em seu rosto, da maneira como seus olhos pareciam enxergar através de sua alma. Havia algo em Miguel que a atraía de uma forma que ela não conseguia explicar, algo perigoso e magnético que fazia seu coração acelerar só de pensar nele. Mas também havia medo. Medo do desconhecido, medo de se perder em algo muito maior,
do que ela poderia controlar. Isadora sabia que estava caminhando em terreno perigoso, mas pela primeira vez na vida sentia-se verdadeiramente viva. Na segunda semana trabalhando na mansão, Isadora começou a perceber padrões no comportamento de Miguel que a deixavam ainda mais intrigada. Ele tinha horários rígidos para tudo. Acordava às 5 da manhã para malhar na academia particular, tomava café exatamente às 7, atendia ligações de negócios entre 8 e 10 e sempre almoçava sozinho no escritório enquanto lia relatórios financeiros. Mas havia momentos em que ele quebrava essa rotina militar e todos esses momentos pareciam envolver ela. Miguel aparecia na cozinha quando Isadora estava preparando o almoço dele. Ficava observando-a trabalhar com uma intensidade que fazia suas mãos tremerem. Outras vezes, ela o encontrava parado na entrada de qualquer cômodo onde estivesse limpando, apenas observando em silêncio. Era perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Isadora começou a se arrumar com mais cuidado pela manhã, escolhendo o uniforme mais bem passado, prendendo os cabelos de forma mais caprichada. Dizia a si mesma que era apenas profissionalismo, mas sabia que estava mentindo. Na quinta-feira daquela semana, Marina estava se sentindo bem o suficiente para tentar voltar ao trabalho. Mas Isadora a convenceu a descansar mais um dia. A verdade era que ela não queria parar de ir à mansão. Havia algo viciante naquela rotina perigosa, naquela dança sutil de olhares e palavras não ditas entre ela e Miguel. Naquele dia, Miguel parecia diferente, mais inquieto, mais sombrio. Isadora o viu fazendo várias ligações tensas, falando, em voz baixa e com um tom que ela nunca havia escutado antes. Havia uma dureza em suas palavras que a fez perceber que existiam aspectos da vida dele que ela nem imaginava. No meio da tarde, quando ela estava organizando a biblioteca, Miguel entrou carregando 2 copos de vinho tinto. Ofereceu um a ela sem dizer nada e Isadora hesitou. Eu não bebo durante o trabalho, senhor, Miguel, corrigiu-se rapidamente. Hoje não é um dia comum, disse ele, forçando o copo em sua mão. Beba. Havia algo em sua voz que não admitia. Recusa. Isadora tomou um gole pequeno do vinho, sentindo o sabor rico e complexo queimar suavemente sua garganta. Era diferente. De qualquer bebida que já havia experimentado, provavelmente custava mais do que ela ganhava em um mês. Miguel bebeu o vinho dele de uma vez só, como se fosse remédio amargo. Depois, se dirigiu ao piano que ficava naquele cômodo, um instrumento, menor que o da sala principal, mas igualmente belo. Toque algo, disse ele, sentando-se no banco. Eu deveria continuar trabalhando. Toque. A ordem veio mais firme desta vez, carregada de uma autoridade que fez Isadora se aproximar automaticamente. Ela se sentou ao lado dele no banco, seus corpos se tocando levemente. Miguel colocou as mãos sobre as teclas e começou a tocar uma melodia que Isadora não reconheceu, mas que soava triste e intensa. Era música clássica, complexa, cheia de sentimentos sombrios que pareciam brotar diretamente da alma dele. Sua vez, murmurou ele quando terminou, mas não saiu do banco. Ficou ali, bem ao lado dela, tão próximo que Isadora podia sentir seu hálito quente tocando seu pescoço. Ela começou a tocar a mesma música simples da semana anterior, mas desta vez Miguel a interrompeu, colocando suas mãos sobre as dela, nas teclas. Não essa, disse ele. Toque algo que combine com o que você está sentindo agora. Isadora fechou os olhos, tentando ignorar a sensação das mãos dele cobrindo as suas, e deixou seus dedos encontrarem uma melodia que nascia do turbilhão de emoções que a consumia há semanas. Era uma música melancólica, mas com notas de esperança, falando sobre desejo e medo caminhando lado a lado. Quando terminou, abriu os olhos e encontrou Miguel olhando fixamente para ela. Havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Você sente isso também, disse ele. Não era uma pergunta. Sinto o quê? E perguntou Isadora, embora soubesse exatamente do que ele estava falando. Essa tensão entre nós, essa atração. As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão perigosa.
Isadora sabia que deveria negar, deveria se afastar, voltar ao trabalho, manter a distância segura entre patrão e empregada. Mas não conseguiu. Eu não sei o que sinto, mentiu ela. Miguel sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Era a expressão de alguém que acabara de ganhar uma aposta. Você sabe, e eu também sei. Ele ergueu uma das mãos e tocou o rosto dela novamente, desta vez deixando os dedos se demorarem mais tempo em sua pele. A questão é o que vamos fazer com isso. Não podemos fazer nada, disse Isadora, sua voz saindo mais fraca do que ela gostaria. Seria errado. Errado? Miguel riu baixinho. Quem define o que é certo e errado? A sociedade? As convenções? Ou o que sentimos aqui dentro? Ele pressionou a mão contra o peito dela, bem sobre seu coração disparado. Isadora se afastou, abruptamente, levantando-se do banco. Eu preciso trabalhar. Marina está esperando que eu termine o serviço. Marina, repetiu Miguel, também se levantando. Sempre volta a Marina, não é? Sua mãe, suas responsabilidades, sua vida de sacrifícios. Ele se aproximou dela novamente, encurralando-a contra a estante de livros. E quando é que você vai viver para si mesma? Eu vivo. Não, interrompeu ele, colocando as mãos de cada lado dela na estante, aprisionando-a sem tocá-la. Você sobrevive, existe, mas não vive. Quando foi a última vez que fez algo só porque queria, não porque tinha obrigação? Isadora não conseguiu responder porque não havia resposta. Toda a sua vida havia sido construída em torno do dever, do sacrifício, de colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. Eu posso te mostrar o que é viver de verdade, murmurou Miguel, sua voz tão baixa que ela quase não escutou. Posso te dar coisas que você nem imagina que existem. Experiências, sensações, liberdade. Que preço isso teria? Perguntou ela, lembrando-se das palavras enigmáticas que ele havia dito na despensa. Miguel sorriu e desta vez havia algo predatório naquela expressão. Inteligente. Sempre há um preço, Isadora. A questão é se você está disposta a pagá-lo. Antes que ela pudesse perguntar que preço era esse, o telefone de Miguel tocou. Ele atendeu com irritação, afastando-se dela para falar. Isadora aproveitou para sair da biblioteca, o coração batendo tão forte que sentia como se fosse explodir. Pelo resto do dia, ela evitou ficar sozinha com ele, mas podia sentir seus olhos seguindo cada movimento seu. Havia algo mudado entre eles após aquela conversa. Uma linha havia sido cruzada e Isadora sabia que não havia mais volta. Quando chegou em casa naquela noite, Marina estava sentada à mesa da cozinha, parecendo muito melhor. Como foi o trabalho? Hoje, minha filha. Normal, mentiu Isadora, servindo o jantar. Mas nada estava normal. Sua vida inteira havia sido virada do avesso por um homem que mal conhecia, mas que parecia conhecê-la melhor do que ela conhecia a si mesma. Naquela noite, deitada em sua cama pequena, Isadora ficou, acordada pensando nas palavras de Miguel. Pela primeira vez na vida, permitiu-se imaginar como seria viver sem as correntes invisíveis que a prendiam, como seria seguir seus próprios desejos em vez de sempre fazer a coisa certa. Era um pensamento perigoso e ela sabia disso, mas também era sedutor demais para ser ignorado. Na sexta-feira, Marina insistiu em voltar ao trabalho, mas Miguel foi inflexível ao telefone. Sua filha fica, disse ele com uma frieza que não admitia discussão. Você volta quando estiver completamente recuperada. Isadora sabia que deveria se sentir aliviada por Marina ter mais tempo para se recuperar, mas a verdade era que uma parte dela estava aterrorizada com a ideia de continuar indo à mansão. A conversa do dia anterior havia mudado algo fundamental entre ela e Miguel, e Isadora não tinha certeza se estava preparada para lidar com as consequências. Quando chegou na mansão naquela manhã, encontrou Miguel esperando por ela na porta. Estava vestido de forma mais casual que o usual, jeans escuros e uma camisa de linho branca que realçava o tom bronzeado de sua pele. Havia algo diferente em sua postura, uma energia contida que a fez ficar imediatamente alerta. Hoje, você não vai trabalhar, disse ele assim que ela entrou. Como assim? Hoje você vai me acompanhar em São Paulo.
Tenho alguns compromissos e quero que venha comigo. Isadora ficou sem palavras. Eu não posso. Não tenho roupa apropriada. E além disso, já providenciei roupas, interrompeu Miguel apontando para uma série de sacolas de lojas caras que estavam sobre o sofá da sala. E não estou pedindo, estou informando. A autoridade em sua voz fez Isadora perceber que não havia escolha. Ela se aproximou das sacolas com cautela, como se fossem bombas prestes a explodir. Dentro havia um vestido preto elegante, sapatos de salto alto, uma bolsa de couro e até mesmo lingerie íntima de seda. Como você sabe meu tamanho? Perguntou ela, o rosto pegando fogo. Miguel sorriu com satisfação. Eu presto atenção nos detalhes. A resposta a fez sentir como se ele a tivesse despido com os olhos, catalogando cada curva de seu corpo. Era uma sensação perturbadora e excitante ao mesmo tempo. Vá se trocar, ordenou ele. Temos 1 hora de viagem pela frente. Isadora subiu para um dos quartos de hóspedes para se trocar, as mãos tremendo enquanto tirava o uniforme simples e vestia as roupas caras que Miguel havia escolhido para ela. O vestido caía perfeitamente em seu corpo, acentuando sua cintura e realçando suas pernas. Os sapatos eram desconfortáveis, mas a faziam parecer mais alta e elegante. Quando desceu, encontrou Miguel esperando no hall, e a expressão dele mudou completamente quando a viu. Seus olhos percorreram lentamente cada centímetro dela, com uma intensidade que fez Isadora se sentir completamente exposta. Perfeita, murmurou ele aproximando-se. Você não faz ideia do quanto está linda. Isadora não conseguiu responder. Havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia sentir como se fosse a mulher mais desejável do mundo, uma sensação completamente nova para alguém que sempre se considerara comum. A viagem até São Paulo foi tensa. Miguel dirigia sua BMW preta com perícia, mas Isadora podia sentir a atenção dele se dividindo entre a estrada e ela. Eles conversaram pouco, mas o silêncio estava carregado de uma eletricidade palpável. Para onde estamos indo? E perguntou ela quando entraram na cidade. Primeiro um almoço de negócios, depois tenho uma reunião importante. Você vai me acompanhar nos dois. Eu não entendo nada de negócios. Não precisa entender, disse Miguel, estacionando. Em frente a um restaurante extremamente elegante. Só precisa estar ao meu lado. O restaurante era um mundo completamente diferente de tudo que Isadora havia experimentado. Garçons impecáveis, pratos que pareciam obras de arte, vinho que custava mais do que ela ganhava em um mês. Miguel a apresentou como minha acompanhante para os 3 homens de meia-idade que os esperavam, e ela percebeu imediatamente o brilho de aprovação nos olhos deles. Durante o almoço, Isadora mal falou, apenas observou Miguel em ação, vendo-o negociar contratos milionários com uma frieza calculada que era ao mesmo tempo impressionante e assustadora. Ele era um predador nato no mundo dos negócios, capaz de identificar fraquezas e explorá-las, sem nenhum remorso. Mas o que mais a perturbou foi perceber que ele a estava usando. A presença dela claramente impressionava os outros homens. E Miguel aproveitava isso para seus próprios fins. Ele tocava sua mão durante a conversa, colocava a mão em suas costas quando caminhavam, criava uma intimidade falsa que servia aos seus propósitos. Por que me trouxe aqui? Lhe perguntou ela quando saíram do restaurante. Miguel parou na calçada e se virou para ela. Por que você me faz parecer mais humano? Disse ele com uma honestidade brutal. E isso é útil nos negócios. A resposta foi como um tapa na cara. Isadora percebeu que havia sido ingênua ao pensar que havia algo especial naquele convite. Para Miguel, ela era apenas uma ferramenta, um acessório bonito para impressionar seus parceiros de negócios. A reunião seguinte foi ainda pior. Era com um grupo de investidores estrangeiros em um escritório no topo de um arranha-céu, e Isadora se sentiu completamente fora de lugar. Miguel a deixou sentada em uma poltrona no canto da sala, enquanto discutia números astronômicos e estratégias de mercado que ela não compreendia. Mas, durante a reunião, ela começou a perceber coisas que os outros homens não notaram. Miguel estava nervoso, algo raro nele.
Havia uma tensão em seus ombros que ela aprendeu a reconhecer, e seus dedos tamborilavam discretamente na mesa sempre que um dos investidores fazia uma pergunta mais difícil. Quando a reunião terminou, Isadora percebeu que não havia corrido bem. Miguel saiu da sala com uma expressão sombria e ela o seguiu em silêncio até o elevador. "O que aconteceu?" perguntou ela quando estavam sozinhos. Miguel a olhou com surpresa, como se tivesse esquecido que ela estava ali. "Eles não vão investir", disse ele após um momento. "Disseram que minha reputação está manchada." "Manchada como?" "Rumores, boatos sobre práticas questionáveis." Miguel passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. "Há pessoas tentando me destruir, Isadora, e elas estão conseguindo." Era a primeira vez que ela o via vulnerável, e isso a tocou de uma forma inesperada. Sem pensar, ela tocou o braço dele. "Você vai encontrar uma saída. Você sempre encontra." Miguel a olhou por um longo momento, algo passando por seus olhos que ela não conseguiu identificar. "Às vezes, eu me pergunto o que seria da minha vida se tivesse conhecido alguém como você há muito tempo atrás. Alguém como eu? Pura, inocente, sem segundas intenções." Ele tocou o rosto dela suavemente. "Você não faz ideia do quão raro isso é no meu mundo." A viagem de volta foi diferente. Miguel estava mais quieto, mais pensativo. Isadora aproveitou para observar seu perfil enquanto ele dirigia, notando as linhas de tensão ao redor de seus olhos, a maneira como sua mandíbula se contraía quando estava preocupado. "Obrigado por hoje", disse ele quando pararam em frente à casa dela. "Eu não fiz nada." "Fez. Sua presença me acalmou." Miguel desligou o motor e se virou para ela. "Amanhã é sábado. Você não precisa trabalhar, mas gostaria que viesse à mansão mesmo assim." "Para quê?" "Para ficar comigo", disse ele simplesmente. "Não quero estar sozinho." Havia algo na maneira como ele disse isso que tocou uma corda sensível no coração de Isadora. Pela primeira vez, Miguel não estava dando ordens ou manipulando. Estava pedindo, quase implorando. "Eu vou", disse ela antes que pudesse se impedir. Miguel sorriu, e pela primeira vez, desde que ela o conhecera, pareceu genuinamente aliviado. "Obrigado." Quando Isadora entrou em casa naquela noite, Marina estava dormindo. Ela se trocou e deitou, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de imagens do dia, das contradições de Miguel, da maneira como ele conseguia ser cruel e vulnerável ao mesmo tempo. Estava se apaixonando por ele, percebeu. Com horror, apesar de todos os sinais de alerta, apesar de saber que era perigoso, estava caindo na teia que ele tecia ao redor dela. E o pior de tudo era que uma parte dela queria ser capturada. O sábado amanheceu cinzento em Campos do Jordão, com uma garoa fina que deixava tudo envolto em uma atmosfera melancólica. Isadora acordou com o coração acelerado, sabendo que aquele dia seria diferente de todos os outros. Não haveria a desculpa do trabalho para manter a distância segura entre ela e Miguel. Seria apenas ela e ele, sozinhos naquela mansão isolada. Marina estava visivelmente melhor, preparando chá na cozinha quando Isadora desceu. "Você vai trabalhar hoje, filha? Pensei que aos sábados não houvesse expediente." "O senhor Miguel pediu para eu ir", disse Isadora, evitando o olhar penetrante da mãe. Marina conhecia a filha bem demais para não perceber que algo estava diferente. "Isadora", disse Marina, tocando suavemente o braço da filha. "Tome cuidado. Homens como Miguel Vasconcelos vivem em um mundo que não é o nosso. Eles podem ser perigosos para meninas como você." "Mãe, não é nada disso. Ele apenas o quê?" Marina ergueu uma sobrancelha. "Minha filha, eu trabalho para a família rica há mais de 20 anos. Sei reconhecer quando um patrão está interessado em uma empregada, e sei que isso nunca termina bem para a empregada." As palavras da mãe ecoaram na mente de Isadora durante toda a caminhada até a mansão. Sabia que Marina estava certa, que estava brincando com fogo, mas havia algo mais forte que a razão puxando-a em direção a Miguel, uma força magnética que ela não conseguia resistir. Miguel a recebeu na porta vestindo roupas casuais, jeans e uma camiseta preta que destacava os músculos de seu peito.
Havia algo diferente nele naquele dia, uma energia mais relaxada, mas também mais perigosa. Era como se, sem as formalidades do trabalho, todas as barreiras entre eles tivessem desaparecido. Você veio, disse ele, sorrindo de uma forma que fez o estômago dela se contrair. Disse que viria. E sempre cumpre suas promessas? Sempre. Miguel a estudou por um momento como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Entre, preparei algo especial para hoje. A mansão estava diferente sem a rotina do trabalho. Parecia maior, mais silenciosa, carregada de possibilidades. Miguel a guiou até a sala de estar principal, onde havia preparado um café da manhã elaborado na mesa de centro, diante da lareira acesa. Você não precisava... começou Isadora. Queria, interrompeu ele. Sente-se. Eles comeram em um silêncio confortável, mas Isadora podia sentir a tensão crescendo no ar. Miguel a observava constantemente, seus olhos escuros seguindo cada movimento dela, com uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse sendo devorada lentamente. Toque para mim, pediu ele quando terminaram de comer, apontando para o piano. Isadora se dirigiu ao instrumento, sentindo os olhos dele queimando em suas costas. Começou a tocar uma melodia suave, perdendo-se na música como sempre fazia. Era seu refúgio, o único lugar onde se sentia completamente livre. Miguel se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado dela no banco, mas desta vez não apenas observou. Colocou as mãos sobre as teclas junto com as dela, criando uma harmonia complexa que combinava com a melodia simples que ela tocava. Assim, murmurou ele, sua voz próxima ao ouvido dela. Sinta a música, não apenas toque. As mãos dele guiavam as dela, ensinando-a acordes mais sofisticados, mostrando-lhe possibilidades que ela nunca havia imaginado. Era uma lição de música, mas também algo muito mais íntimo. Seus corpos se tocavam, seus respirações se sincronizavam, e Isadora sentia como se estivessem dançando mesmo sentados. Você poderia ser uma pianista profissional, disse Miguel quando pararam de tocar. Com o treinamento certo, com as oportunidades certas. Isso é um sonho impossível para alguém como eu. Por que impossível? Miguel se virou para encará-la completamente. Porque você é pobre, porque nasceu na família errada. Isso são apenas circunstâncias, Isadora. Podem ser mudadas. Como? Comigo, disse ele simplesmente. Eu posso te dar tudo isso. Lições com os melhores professores, instrumentos de qualidade, oportunidades de se apresentar nos melhores lugares. Isadora sentiu o coração acelerar. E o que você gostaria em troca? Miguel sorriu, mas havia algo sombrio naquela expressão. Sua companhia, sua dedicação exclusiva. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Isadora entendia exatamente o que ele estava oferecendo e o que estava pedindo em troca. Era uma proposta que mudaria sua vida completamente, mas que também a colocaria completamente sob o controle dele. Isso é imoral, murmurou ela. Segundo quem? Miguel se levantou e começou a caminhar pela sala, como um predador cercando sua presa. A sociedade que te condena a uma vida de pobreza porque você nasceu na família errada, as mesmas pessoas que nunca moveram um dedo para te ajudar? Minha mãe. Sua mãe teria uma vida muito melhor também, interrompeu Miguel. Os melhores tratamentos médicos, uma casa confortável, segurança financeira para o resto da vida. Isadora fechou os olhos, tentando pensar com clareza. Mas era difícil quando Miguel estava pintando um futuro tão sedutor, oferecendo tudo que ela sempre sonhara, mas nunca ousara pedir. Você não precisa responder agora, disse Miguel aproximando-se novamente. Mas quero que pense na proposta. Realmente pense. Ele se abaixou diante dela, pegando suas mãos nas dele. Olhe para mim, Isadora. Ela abriu os olhos e se perdeu na intensidade do olhar dele. Miguel tinha olhos que pareciam ver através de sua alma, que a faziam sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Eu te desejo, disse ele com uma honestidade brutal. Desde o primeiro dia que você entrou nesta casa, não consigo pensar em mais nada.
Você está na minha mente quando... Acordo quando vou dormir. Quando estou em reuniões importantes, você me assombra. As palavras dele a atingiram como raios. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca havia demonstrado desejá-la com tamanha intensidade. Miguel, sussurrou ela. Diga que sente o mesmo, pediu ele, aproximando o rosto do dela. Diga que também pensa em mim. Isadora. Não conseguiu mentir. Penso. O tempo todo? Sim. Miguel sorriu, uma expressão de triunfo passando por seus olhos. Então por que lutamos contra isso? Por que nos negamos algo que ambos queremos? Antes que Isadora pudesse responder, Miguel a beijou. Foi um beijo suave no início, questionador, dando-lhe a chance de se afastar. Mas quando ela não resistiu, quando seus lábios se abriram sob os dele, o beijo se aprofundou, tornando-se mais possessivo, mais desesperado. Isadora nunca havia sido beijada daquela forma. Sentia-se como se estivesse se afogando e sendo salva ao mesmo tempo. As mãos de Miguel se entrelaçaram em seus cabelos, puxando-a mais próxima, e ela se deixou levar pela sensação avassaladora de ser desejada por alguém tão poderoso. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Miguel apoiou a testa na dela, seus olhos fechados como se estivesse lutando contra alguma batalha interna. Você não faz ideia do que faz comigo, murmurou ele, do quanto preciso de você. Miguel, eu não sei se posso fazer isso, é muito complicado, muito... Shh. Ele colocou um dedo sobre os lábios dela. Não pense tanto, por hoje apenas sinta. Ele a puxou para o sofá, deitando-a suavemente e se posicionando ao lado dela. Não tentou nada além de beijá-la novamente, mas havia uma intensidade em cada toque que fazia Isadora tremer de desejo e medo. Fica comigo hoje, pediu ele contra seus lábios. Apenas hoje. Deixe o mundo lá fora desaparecer. Isadora sabia que deveria ir embora, que deveria parar aquilo antes que fosse longe demais. Mas quando olhou nos olhos de Miguel, viu algo além do desejo. Viu solidão, uma necessidade profunda, que espelhava a sua própria. Só hoje, sussurrou ela, e Miguel sorriu como se tivesse acabado de ganhar a guerra mais importante de sua vida. Aquele sábado se transformou no dia mais intenso da vida de Isadora. Depois do beijo que mudou tudo, entre eles Miguel se tornou uma versão diferente de si mesmo, mais suave, mais atencioso, mas também mais possessivo. Ele a tratava como se fosse feita de cristal e, ao mesmo tempo, como se fosse sua propriedade mais preciosa. Eles passaram a tarde explorando a mansão de uma forma completamente nova. Miguel mostrou a ela cômodos que ela nunca havia visto. Contou histórias sobre sua família, sobre como havia construído seu império financeiro. Havia uma vulnerabilidade nele que Isadora nunca imaginara existir, como se estivesse se despindo emocionalmente diante dela. Minha esposa morreu nesta estrada, disse ele quando estavam na varanda, olhando para a curva perigosa que ficava visível, da mansão. Chuva forte, ela dirigindo rápido demais. Eu deveria estar com ela naquela noite, mas escolhi ficar trabalhando. Isadora tocou suavemente o braço dele. Não foi sua culpa. Não? Miguel riu amargamente. Ela estava indo me encontrar em São Paulo. Brigamos por telefone porque eu cancelei nosso jantar por causa de uma reunião. Se eu não tivesse sido tão obcecado pelo trabalho, você não poderia saber o que aconteceria. Miguel se virou, para ela seus olhos brilhando com uma dor antiga. Desde então nunca mais consegui me conectar com ninguém, até você aparecer. As palavras dele tocaram algo profundo no coração de Isadora. Ela podia ver a dor genuína em seus olhos, a solidão que ele carregava como uma armadura. Sem pensar, se aproximou e o beijou suavemente, oferecendo consolo da única forma que sabia. O beijo se aprofundou e, desta vez, foi Isadora quem tomou a iniciativa, suas mãos explorando o peito forte dele por cima da camiseta. Miguel gemeu baixinho contra seus lábios, as mãos se apertando em sua cintura. Isadora, murmurou ele, afastando-se ligeiramente. Se continuarmos, não haverá volta. Eu sei, sussurrou ela, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia.
Miguel. A estudou por um longo momento, como se estivesse se certificando de que ela entendia completamente as implicações do que estava acontecendo. Depois a pegou no colo e a levou para dentro da casa, subindo as escadas em direção ao segundo andar. O quarto de Miguel era uma extensão de sua personalidade, luxuoso, mas masculino, dominado por uma cama enorme e janelas que ofereciam uma vista panorâmica das montanhas. Ele a colocou de pé ao lado da cama, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto acariciava o rosto dela. "Tem certeza?" perguntou ele uma última vez. Em resposta, Isadora começou a tirar a própria blusa, seus olhos nunca deixando os dele. Miguel prendeu a respiração, seus olhos escurecendo de desejo enquanto contemplava a pele pálida dela, a delicadeza de seus movimentos. O que aconteceu a seguir foi uma mistura de paixão e ternura que deixou Isadora completamente transformada. Miguel fez amor com ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Suas mãos e lábios explorando cada centímetro de sua pele com uma reverência que a fez chorar de emoção. Depois, deitados entrelaçados entre os lençóis de seda, Isadora se sentia como se tivesse acordado de um sonho longo e finalmente descoberto como era. Estar verdadeiramente viva. Miguel traçava círculos preguiçosos em suas costas nuas, seu respiração ainda irregular. "Você é minha agora", murmurou ele contra seus cabelos. "Completamente minha." As palavras deveriam tê-la assustado, mas em vez disso trouxeram uma sensação estranha de segurança. Pela primeira vez na vida, Isadora se sentia protegida, desejada, valorizada. "E você é meu", sussurrou ela de volta, surpreendendo-se com a própria possessividade. Miguel riu, baixinho, um som rico que reverberou em seu peito. "Sou, mais do que você imagina." Eles ficaram ali até o sol começar a se pôr, conversando em sussurros, se beijando languidamente, explorando essa nova intimidade entre eles. Miguel contou a ela sobre seus medos, suas ambições, os pesadelos que o acordavam no meio da noite. Isadora compartilhou seus sonhos mais secretos, suas inseguranças, a solidão que sentia mesmo estando sempre cuidando da mãe. Quando finalmente se levantaram, a realidade começou a se infiltrar novamente em sua bolha perfeita. Isadora se vestiu lentamente, consciente do olhar de Miguel sobre ela, da forma como ele a devorava com os olhos como se quisesse memorizar cada detalhe. "Não quero que você vá", disse ele quando ela estava pronta para partir. "Preciso, Marina. Vai se preocupar. Fica para jantar, diga a ela que teve trabalho extra." Isadora hesitou, dividida entre o desejo de ficar e o dever para com a mãe. Miguel percebeu sua hesitação e se aproximou, puxando-a contra seu peito. "Por favor", murmurou ele contra seus lábios. "Ainda não estou pronto para te deixar ir." A súplica em sua voz derreteu qualquer resistência que Isadora ainda tinha. Ela ligou para Marina, inventando uma desculpa sobre limpeza extra, e ficou para o jantar que Miguel preparou pessoalmente para ela. Foi uma noite mágica. Miguel cozinhou massas italianas enquanto ela o observava, fascinada por essa versão doméstica dele que contrastava tanto com um homem de negócios implacável que conhecera. Eles jantaram à luz de velas, beberam vinho tinto, conversaram sobre livros, música, filosofia. "Você poderia morar aqui", disse Miguel de repente, no meio de uma conversa sobre literatura. "Com sua mãe. Eu transformaria o anexo em uma casa, confortável para ela." Isadora quase engasgou com o vinho. "Miguel, estou falando sério. Pense nisso. Você teria tudo o que sempre quis. Liberdade para estudar música, segurança financeira, uma vida sem preocupações. E em troca eu seria sua... O quê? Sua amante?" "Seria minha companheira", corrigiu Miguel, pegando a mão dela sobre a mesa. "Minha igual. Eu te daria tudo, Isadora. Meu nome, minha proteção, meu amor." "Amor?" A palavra saiu como um sussurro assustado. Miguel se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. "Sim, amor. Eu te amo, Isadora. Loucamente, obsessivamente, desde o primeiro dia."
Isadora sentiu o mundo girar ao redor dela. Ninguém nunca havia dito que a amava, e ouvir essas palavras vindas de Miguel era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Eu não sei o que dizer. Diga que sente o mesmo, pediu Miguel, beijando suas mãos. Diga que me ama também. Isadora olhou nos olhos dele e viu uma vulnerabilidade crua que a tocou profundamente. Este homem poderoso que comandava milhões estava se ajoelhando diante dela e implorando por seu amor. Eu te amo, sussurrou ela, finalmente admitindo para si mesma o que sentia há semanas. Deus me ajude, mas eu te amo. Miguel sorriu como se ela tivesse acabado de lhe dar o mundo. Ele a puxou para seus braços e a beijou com uma paixão desesperada, como se quisesse selá-la para sempre a ele. Mas mesmo no meio daquela felicidade avassaladora, uma pequena voz na mente de Isadora sussurrava avisos. Havia algo intenso demais. Em Miguel, algo possessivo que beirava o obsessivo. E ela sabia, no fundo do coração, que estava se entregando a algo muito maior e mais perigoso do que conseguia compreender. Quando finalmente voltou para casa naquela noite, já era quase meia-noite. Marina estava esperando acordada, e a expressão em seu rosto mostrava que ela sabia exatamente o que havia acontecido. Isadora, disse Marina suavemente, o que você fez? Isadora não conseguiu mentir para a mãe. Eu me apaixonei, mãe. E ele me ama também. Marina fechou os olhos, como se estivesse sentindo uma dor física. Minha filha, você não faz ideia do que está se metendo. Homens como Miguel Vasconcelos não amam. Eles possuem, eles consomem. E quando se cansam, eles destroem. Mas Isadora não queria ouvir avisos. Estava cega de amor e felicidade, incapaz de ver os perigos que sua mãe, com sua sabedoria dolorosa, já conseguia enxergar se aproximando como uma tempestade no horizonte. As 2 semanas seguintes foram como viver em um sonho. Isadora acordava todas as manhãs com o coração acelerado, ansiosa para ver Miguel novamente. Ele a tratava como uma rainha, cobrindo-a de presentes caros, levando-a para jantares românticos em restaurantes exclusivos de São Paulo, apresentando-a a um mundo de luxo que ela nunca imaginara existir. Mas havia algo mudando em Miguel que Isadora começou a perceber gradualmente. Ele se tornara mais possessivo, mais controlador. Queria saber onde ela estava a cada momento, com quem falava, o que fazia quando não estavam juntos. Ligava várias vezes por dia, e se ela não atendia imediatamente, ficava irritado. Você não pode simplesmente desaparecer, disse ele numa tarde de quinta-feira, quando ela chegou à mansão 5 minutos atrasada. Preciso saber onde você está sempre. Eu estava ajudando Marina com as compras no mercado, explicou Isadora, surpresa com a intensidade de sua irritação. Deveria ter me avisado. Mandei 3 mensagens. Isadora mostrou o celular antigo que usava. A bateria descarregou. Você sabe que esse telefone é velho? Miguel suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Desculpe. É que não suporto ficar sem notícias suas. Me deixa louco de preocupação. Ele a puxou para seus braços, beijando-a com uma intensidade que sempre fazia Isadora esquecer qualquer preocupação. Mas depois, quando estava sozinha, ela começou a se questionar se aquilo era amor ou obsessão. A situação se complicou ainda mais quando Miguel começou a insistir para que ela parasse de trabalhar. Não precisa mais se preocupar com dinheiro, disse ele. Vou cuidar de tudo. Você e Marina nunca mais vão passar necessidade. Mas eu gosto de trabalhar. Me dá independência. Independência? Miguel franziu o senho. Para que você precisa de independência? Eu te dou tudo o que precisa. Não é sobre coisas materiais, Miguel. É sobre ter minha própria identidade, minha autonomia. A discussão terminou com Miguel se afastando gelado, e Isadora percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Ele não conseguia entender por que ela queria manter alguma independência quando ele estava oferecendo uma vida de luxo total. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Miguel começou a aparecer em lugares onde Isadora estava sem ser convidado. No mercado, na farmácia onde comprava remédios para Marina,
até mesmo na pequena igreja que ela frequentava aos domingos. Sempre com uma desculpa plausível, sempre sorrindo, mas Isadora começou a se sentir vigiada. Ele está te seguindo, disse Marina uma noite, quando Miguel havia aparecido por acaso na padaria onde elas estavam comprando pão. Isso não é amor, Isadora. É controle. Você não entende, defendeu Isadora, mas suas próprias palavras soaram fracas até para ela. Ele me ama, só quer me proteger. Proteger de quê? Você vivia muito bem antes dele aparecer. Isadora não conseguiu responder porque sabia que a mãe estava certa. Mas era difícil admitir que o homem por quem estava perdidamente apaixonada talvez não fosse quem ela pensava que era. A gota d'água veio numa sexta-feira à noite. Miguel havia marcado um jantar romântico em sua mansão, e Isadora chegou usando um vestido novo que ele havia comprado para ela. Mas em vez de encontrá-lo esperando com flores e vinho como sempre fazia, encontrou-o no escritório, ao telefone, falando em voz baixa e tensa. Não me importa o que custa, estava dizendo quando ela entrou. Quero informações sobre cada pessoa que ela conhece. Amigos, vizinhos, qualquer um que tenha contato com ela. Isadora ficou paralisada na porta. Miguel estava de costas para ela e não percebeu sua presença imediatamente. Continuou falando, especialmente aquele rapaz da farmácia. Ele parece muito interessado nela. Quero saber tudo sobre ele. O coração de Isadora gelou. Carlos era apenas o farmacêutico simpático que sempre perguntava sobre a saúde de Marina, quando elas iam comprar remédios. Não havia nada entre eles além de cordialidade, mas Miguel estava mandando investigá-lo. Miguel, chamou ela com voz trêmula. Ele se virou rapidamente, desligando o telefone. Por um segundo, ela viu algo sombrio passar por seus olhos antes dele recompor a expressão e sorrir. Meu amor, você chegou. Estava esperando por você. Com quem você estava falando? Trabalho, disse ele rapidamente, aproximando-se para beijá-la. Mas Isadora se afastou. Que trabalho envolve investigar pessoas? Miguel parou, percebendo que ela havia ouvido mais do que deveria. Sua expressão mudou completamente, o sorriso desaparecendo para dar lugar a algo frio e calculista. Você estava me espionando. Eu acabei de chegar. Você estava falando alto. Isadora sentiu uma pontada de medo. Miguel, por que está mandando? Investigar Carlos? Porque preciso saber quem se aproxima de você, disse ele com uma frieza que a assustou. Preciso proteger o que é meu. Eu não sou sua propriedade. Não? Miguel deu um passo em direção a ela e Isadora, instintivamente, recuou. Então o que você é? Porque, pelo que me lembro, você disse que me amava. Disse que era minha. Amor não significa possessão, Miguel. Para mim significa, disse ele sem hesitar. Quando amo alguém, ela me pertence completamente, como eu pertencia à minha esposa. Sua esposa. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aconteceu realmente com ela? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Miguel a encarou por um longo momento, seus olhos escuros, inescrutáveis. Ela tentou me deixar, disse ele finalmente, sua voz baixa e perigosa. Disse que eu era possessivo demais, controlador demais, queria o divórcio. E aí? Aí eu fiz o que era necessário para mantê-la comigo. Isadora sentiu o sangue gelar em suas veias. O que você quer dizer com isso? Miguel se aproximou. Novamente. E desta vez ela não conseguiu recuar porque suas pernas não obedeciam. Ele tocou suavemente o rosto dela, mas o toque parecia gelado. Ela estava dirigindo para encontrar o advogado de divórcio naquela noite, murmurou ele. Mas eu sabia da reunião, sabia da rota que ela pegaria, e eu sabia que aquela curva fica muito perigosa quando chove. A revelação atingiu Isadora como um soco no estômago. Você causou o acidente? Eu não fiz nada, disse Miguel, com um sorriso que não chegava aos olhos. Apenas me certifiquei de que certas informações chegassem às pessoas certas. Um mecânico corrupto, alguns parafusos afrouxados nos freios, uma tempestade conveniente. Isadora se afastou dele como se tivesse levado um choque elétrico. Você matou sua esposa.
Eu salvei nosso casamento, corrigiu Miguel calmamente. Ela era minha, Isadora, assim como você é agora. E eu não deixo o que é meu escapar. O terror que Isadora sentiu naquele momento foi como nada que já havia experimentado. Olhando para Miguel, ela finalmente viu quem ele realmente era. Não um homem apaixonado, mas um psicopata obsessivo capaz de matar por possessão. Eu preciso ir, sussurrou ela, dirigindo-se para a porta. Não, disse Miguel, bloqueando sua passagem. Agora que você sabe a verdade, não pode mais sair daqui, é muito perigoso. Miguel, por favor. Shhh. Ele colocou um dedo sobre os lábios dela. Não se preocupe, meu amor. Eu vou cuidar de você. Para sempre. Você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Nem mesmo com escolhas. Isadora percebeu com o horror crescente que estava presa. Miguel havia planejado tudo desde o primeiro dia, desde quando ela apareceu na mansão substituindo a mãe. Ele a havia seduzido, manipulado, isolado gradualmente de todos que conhecia. E agora, sabendo de seu segredo mais sombrio, ela se tornara uma ameaça que ele não podia deixar livre. Marina vai sentir minha falta, disse ela, tentando manter a voz firme. Marina vai receber uma mensagem sua dizendo que decidiu viajar comigo por algumas semanas, respondeu Miguel, mostrando o telefone dela, que havia pegado de sua bolsa sem ela perceber. Já está tudo arranjado. Isadora fechou os olhos, percebendo a extensão da armadilha em que havia caído. Estava completamente sozinha, na casa de um homem que havia matado a própria esposa por tentar deixá-lo. Um homem que agora a considerava sua propriedade e que faria qualquer coisa para mantê-la consigo. Por favor, sussurrou ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não vou contar para ninguém. Eu prometo. Miguel se aproximou e beijou suavemente suas lágrimas. Eu sei que não vai, murmurou contra sua pele, porque você nunca mais vai ter a oportunidade. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado, para Isadora. Miguel mantinha uma fachada de normalidade perturbadora, tratando-a como uma convidada honrada que simplesmente não podia sair. Ele havia trancado todas as saídas, desativado os telefones da casa e até mesmo removido qualquer objeto que pudesse ser usado como arma ou ferramenta de escape. Durante o dia, ele continuava trabalhando normalmente, fazendo ligações, participando de videoconferências como se nada tivesse mudado. Mas sempre mantinha Isadora à vista, e quando precisava sair, a trancava no quarto principal com barras reforçadas que havia mandado instalar para sua segurança. Você vai se acostumar, dizia ele todas as manhãs, trazendo-lhe café na cama em uma bandeja de prata. No começo é difícil, mas logo você vai perceber que não precisa do mundo lá fora. Temos tudo o que precisamos aqui. Isadora tentou de tudo. Implorou, chorou, fingiu que havia aceito a situação. Até mesmo tentou seduzi-lo para baixar a guarda. Mas Miguel conhecia bem demais os jogos de manipulação. Já havia aperfeiçoado suas técnicas com a primeira esposa. Lívia também tentou isso, disse ele calmamente, quando Isadora tentou beijá-lo para distraí-lo enquanto ele mexia no computador. A sedução desesperada é sempre o primeiro recurso das mulheres inteligentes. Foi então que Isadora percebeu que precisava de uma estratégia diferente. Não conseguiria vencê-lo pela força ou pela sedução. Precisava entender como sua mente funcionava, encontrar uma fraqueza em sua psicopatia calculista. Começou a observá-lo mais atentamente, fingindo resignação enquanto estudava seus padrões, suas manias, seus pontos fracos. Percebeu que Miguel tinha uma necessidade quase patológica de controle total e que pequenas coisas fora do lugar o deixavam visivelmente ansioso. Fale-me sobre Lívia, pediu ela numa tarde, enquanto ele trabalhava no laptop ao lado da cama, onde ela estava sentada. Miguel ergueu os olhos surpreso. Por quê? Curiosidade. Se vou passar o resto da vida aqui, quero entender melhor quem você é. Era uma aposta arriscada, mas funcionou. Miguel fechou o laptop, como se a pergunta tivesse tocado algo profundo nele. Ela era linda, disse, ele olhando pela janela. Não como você,
mais sofisticada, mais fria. Conheci ela numa festa em São Paulo, filha de um empresário importante. Casei com ela por interesse no começo. E depois? Depois me apaixonei, obsessivamente. Miguel se virou para Isadora. Assim como aconteceu com você. A diferença é que Lívia nunca me amou de verdade. Ela gostava do meu dinheiro, do status, mas não de mim. Como você sabe? Porque ela nunca se entregou completamente. Sempre mantinha parte dela distante, inacessível. Seus olhos escureceram. Odeio quando não consigo ter acesso total a alguém. Isadora sentiu um frio na barriga, mas forçou-se a continuar. E por isso você a matou. Eu a salvei de uma vida infeliz, corrigiu Miguel. Ela nunca teria sido feliz comigo, mas também nunca seria feliz com mais ninguém. Ao menos assim ela permaneceu minha para sempre. A lógica doentia o assustava, mas também lhe deu uma ideia. E você acha que eu sou diferente dela? Sei que é. Você me ama de verdade. Senti isso desde o primeiro dia. Como pode ter certeza? Miguel se aproximou, tocando seu rosto com aquela gentileza perturbadora que a confundia. Porque você se entregou completamente. Seu corpo, sua alma, tudo. Lívia nunca fez isso. Isadora percebeu que havia encontrado sua arma. A diferença entre ela e Lívia era exatamente o que poderia salvá-la. Miguel acreditava que ela o amava genuinamente, e essa crença era seu ponto fraco. Miguel, disse ela suavemente, você me ama mesmo? Mais do que minha própria vida. Então me deixe provar que te amo também. Miguel franziu o senho. Como? Me deixe cuidar de você. De verdade. Não como uma prisioneira, mas como uma companheira. Isadora segurou as mãos dele. Eu quero estar aqui com você, mas desta forma não consigo demonstrar meu amor. Você está me tratando como tratava Lívia. A comparação o atingiu como ela esperava. Miguel recuou ligeiramente, e ela viu incerteza em seus olhos pela primeira vez. É diferente. É, você está me mantendo presa, controlando cada movimento meu, não confiando em mim. Isadora fingiu lágrimas. Como isso é diferente de um casamento sem amor? Miguel ficou em silêncio por um longo momento, e Isadora percebeu que havia plantado a semente da dúvida. Ele queria desesperadamente acreditar que ela era diferente de Lívia, que o amor entre eles era real e recíproco. O que você quer? Perguntou ele finalmente. Confie em mim, disse Isadora. Me deixe provar que escolho ficar com você, não porque sou obrigada, mas porque quero. E se você tentar fugir? Para onde eu fugiria? Você é tudo que tenho agora. Minha vida, meu futuro, meu amor. As palavras saíam como mel venenoso. Mas preciso sentir que é uma escolha, não uma prisão. Miguel a estudou por um longo tempo, sua mente analítica pesando os riscos. Isadora manteve a expressão serena, escondendo o desespero que sentia por dentro. Uma chance, disse ele finalmente. Te darei uma chance de provar sua lealdade. Como? Miguel se levantou e foi até o closet, voltando com uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel de noivado com um diamante imenso que deveria valer mais do que Isadora ganharia em várias vidas. Case comigo, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Oficialmente, legalmente. Se você aceitar ser minha esposa, saberei que é diferente de Lívia. Isadora olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado diante dela. Sabia que dizer sim significaria se amarrar legalmente a um assassino, mas também sabia que era sua única chance de ganhar a liberdade necessária para escapar. Sim, sussurrou ela. Quero casar com você. Miguel sorriu com um alívio e uma felicidade que pareciam genuínos. Colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, depois a beijou com uma paixão desesperada. Você me faz o homem mais feliz do mundo, murmurou contra seus lábios. Nos dias seguintes, Miguel afrouxou gradualmente as restrições. Permitiu que ela circulasse livremente pela casa, destrancou algumas portas, até mesmo deixou que ligasse para Marina para tranquilizá-la sobre sua viagem romântica. Estou bem, mãe, mentiu Isadora ao telefone, com Miguel observando cada palavra. Miguel me pediu em casamento. Estamos organizando uma cerimônia íntima.
Marina não disse nada por um momento, mas Isadora podia sentir a preocupação da mãe através da linha. Tem certeza de que é isso que quer, filha? Tenho, disse Isadora, olhando diretamente para Miguel. Nunca estive tão certa de nada na minha vida. Quando desligou o telefone, Miguel a abraçou com gratidão. Obrigado por fazer isso. Sei que não foi fácil mentir para sua mãe. Não foi mentira, disse Isadora, forçando um sorriso. Estou realmente feliz. Mas por dentro estava tramando. Cada dia de liberdade relativa era um dia a mais para planejar sua fuga. Estudava as rotinas da casa, os horários de Miguel, os pontos fracos na segurança. Sabia que teria apenas uma chance, e se falhasse, Miguel nunca mais confiaria nela. A oportunidade veio uma semana depois, quando Miguel teve que viajar a São Paulo para uma reunião importante que não podia ser feita por videoconferência. Ele hesitou em deixá-la sozinha, mas Isadora havia interpretado tão bem o papel da noiva apaixonada que ele finalmente cedeu. Volto amanhã cedo, disse ele, beijando-a na porta. Te amo. Também te amo, mentiu ela. Tome cuidado. Assim que o carro dele desapareceu na estrada, Isadora correu para o quarto e pegou a pequena mala que havia preparado secretamente. Dentro estava dinheiro que havia conseguido pegar da carteira de Miguel, documentos importantes e a chave reserva do carro que ela havia encontrado escondida na cozinha. Mas quando chegou à garagem, descobriu que Miguel havia sido mais esperto do que ela imaginara. O carro estava lá, mas as rodas haviam sido removidas. Ele havia fingido confiar nela, mas ainda mantinha precauções. Isadora sentiu o pânico tomar conta, mas forçou-se a pensar. Ainda tinha algumas horas antes dele voltar. Podia ir a pé até a estrada principal e pedir carona, ou chamar a polícia. Foi quando ouviu o som do carro voltando. Miguel havia voltado mais cedo, e pelo som acelerado do motor estava correndo. Provavelmente havia câmeras escondidas na casa que ela não havia descoberto, ou algum outro sistema de monitoramento. Isadora correu de volta para o quarto, escondeu a mala e tentou parecer natural quando Miguel entrou como um furacão. Onde você estava? Lhe perguntou ele, seus olhos vasculhando o ambiente em busca de sinais de fuga. No quarto, esperando você, disse ela, tentando controlar a respiração. Senti sua falta. Miguel a estudou intensamente, depois verificou discretamente alguns pontos da casa. Quando voltou, parecia mais calmo, mas havia algo novo em seus olhos. Desconfiança. A reunião foi cancelada, disse ele. Que sorte, não é? Posso passar mais tempo com minha noiva. Isadora sorriu, mas por dentro sabia que sua única chance havia sido perdida. E pela expressão de Miguel, percebeu que ele também sabia. A atmosfera na mansão mudou drasticamente após a tentativa frustrada de fuga. Miguel não disse nada diretamente, mas Isadora podia sentir que ele sabia. Os olhares dele se tornaram mais penetrantes. As câmeras de segurança, que antes eram discretas, agora pareciam estar em cada canto, e ele voltou a acompanhá-la constantemente. Você parece tensa, meu amor, comentou ele durante o jantar alguns dias depois. Algum problema? Apenas ansiedade pelo casamento, mentiu Isadora, forçando um sorriso. É uma decisão muito importante. É mesmo, concordou Miguel, mas havia um tom gelado em sua voz. Afinal, é um compromisso para toda a vida. Não há volta depois, que se assina os papéis. A ameaça implícita não passou despercebida. Isadora estava encurralada, e ambos sabiam disso. Foi na manhã seguinte que tudo mudou. Isadora estava na cozinha preparando café quando ouviu o som de carros chegando rapidamente na entrada da mansão. Pela janela, viu 3 viaturas da polícia civil e uma van do que parecia ser uma operação especial. Miguel apareceu na cozinha segundos depois, parecendo mais calmo do que deveria diante daquela situação. Parece que temos visitas, disse ele, como se estivesse comentando sobre o tempo. São policiais, sussurrou Isadora, o coração disparando entre alívio e terror. Sim, provavelmente relacionado aos meus negócios. Às vezes acontece. Miguel se aproximou dela, colocando uma mão possessiva em sua cintura. Lembre-se de que somos um casal apaixonado prestes a se casar. Qualquer coisa que disser
pode complicar nossa situação. A campainha tocou insistentemente. Miguel foi atender, levando Isadora junto, mantendo-a próxima como um escudo humano. Senhor Miguel Vasconcelos? Se perguntou o delegado que liderava a operação. Sou o delegado Carlos Mendes. Temos um mandado de busca e apreensão. Posso ver o mandado? Pediu Miguel com cortesia profissional, como se aquilo fosse apenas um aborrecimento menor. Enquanto Miguel lia o documento, Isadora percebeu que um dos policiais a observava atentamente. Havia algo familiar nele, e de repente ela se lembrou. Era o irmão mais velho de Carlos, o farmacêutico. Marcos sempre fora discreto sobre seu trabalho na polícia, mas ela o reconheceu, pelos olhos gentis que eram igualmente aos do irmão. A investigação é sobre irregularidades fiscais e possível lavagem de dinheiro, explicou o delegado. Precisamos examinar seus computadores, documentos financeiros e alguns outros itens. Claro, disse Miguel. Podem examinar o que quiserem. Não tenho nada a esconder. Mas quando os policiais se espalharam pela casa, Miguel manteve Isadora, colada ao seu lado, sussurrando instruções em seu ouvido. Não fale nada além do necessário. Se perguntarem sobre nós, confirme que estamos noivos e felizes. A operação durou horas. Os policiais reviraram o escritório, apreenderam computadores e documentos, fotografaram tudo. Durante todo o tempo, Isadora lutava internamente. Sabia que aquela era provavelmente sua única chance de escapar. Mas Miguel estava sempre presente, sempre vigilante. Foi quando encontraram a sala secreta atrás da biblioteca que tudo mudou. Isadora nem sabia que aquela sala existia, mas os policiais tinham informações precisas sobre a localização. Quando abriram a parede falsa, revelaram um escritório oculto com arquivos, fotos e documentos que claramente não eram relacionados a negócios legítimos. O que é isso? Perguntou o delegado, examinando fotografias que pareciam ser de vigilância. De várias pessoas. Miguel permaneceu calmo. Arquivos de segurança pessoal, precauções necessárias para alguém na minha posição. Mas Isadora viu algumas das fotos espalhadas na mesa e seu sangue gelou. Eram fotos dela. Centenas delas. Fotos tiradas secretamente durante semanas, talvez meses, antes mesmo dela começar a trabalhar na mansão. Fotos dela saindo de casa, comprando no mercado, na igreja, conversando com Carlos na farmácia. Havia também fotos de outras mulheres, que ela não reconhecia, e entre elas uma pasta com Lívia escrito na capa. Jesus Cristo, murmurou um dos policiais, folheando a pasta de Lívia. Delegado, precisa ver isso. O delegado se aproximou e sua expressão mudou completamente ao examinar o conteúdo. Havia fotos, recortes de jornal sobre o acidente e o que parecia ser um diário detalhado dos últimos meses de vida de Lívia. Senhor Vasconcelos, disse o delegado com voz tensa, preciso que o senhor nos acompanhe para depoimento. Sobre o quê? Perguntou Miguel, mas pela primeira vez Isadora percebeu uma rachadura em sua compostura. Sobre a morte de sua esposa e possivelmente outras investigações relacionadas. Foi nesse momento que Isadora tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Com Miguel momentaneamente distraído pela conversa com o delegado, ela se aproximou de Marcos, o policial que havia reconhecido. Oficial, sussurrou ela, aproveitando que Miguel estava de costas. Preciso falar com vocês. Ele me mantém prisioneira aqui. Ele matou a esposa dele e está planejando fazer o mesmo comigo. Marcos a olhou intensamente. Depois fez um sinal discreto para o delegado. Em segundos, 2 policiais se posicionaram entre Isadora e Miguel. Senhora, disse o delegado, a senhora pode esclarecer o que acabou de dizer? Miguel se virou rapidamente, percebendo que havia perdido o controle da situação. Ela está perturbada, disse ele, tentando manter a voz. Calma. Temos alguns problemas pessoais, mas nada... Ele me sequestrou, interrompeu Isadora, as palavras saindo como uma torrente liberada após semanas de repressão. Há 3 semanas que não posso sair daqui. Ele confessou que matou Lívia porque ela queria o divórcio. Falsificou mensagens. Para minha mãe, removeu as rodas do carro para eu não poder fugir. Ela está mentindo, explodiu Miguel, perdendo finalmente a compostura.
Ela é minha noiva. Estamos apaixonados. Ela aceitou casar comigo. Sob coação, disse Isadora, mostrando o anel de noivado. Ele disse que se eu não aceitasse, faria comigo o mesmo que fez com Lívia. O delegado fez um sinal e Miguel foi imediatamente algemado. Miguel Vasconcelos, o senhor está preso por cárcere privado e como suspeito no caso da morte de Lívia Vasconcelos, que será reaberto imediatamente. Vocês não podem provar nada, gritou Miguel enquanto era arrastado. Ela é minha. Ela me ama. Diga a eles, Isadora. Diga que me ama. Isadora o olhou diretamente nos olhos pela última vez. Eu nunca te amei, disse ela com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Eu te temia, e agora sinto pena de você. A expressão no rosto de Miguel quando ela disse essas palavras foi algo que ela nunca esqueceria. Era como se todo o seu mundo tivesse desmoronado em um instante. O homem que se considerava irresistível, que acreditava ter conquistado genuinamente o amor de Isadora, descobriu que havia sido enganado o tempo todo. Quando os carros da polícia partiram levando Miguel, Isadora desabou. Todas as semanas de terror, fingimento e medo saíram de uma vez em lágrimas convulsivas. Marcos ficou com ela até Marina chegar, correndo desesperada, depois de receber a ligação da polícia. Minha filha, disse Marina abraçando Isadora como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Eu sabia que algo estava errado. Por que não ligou para mim? Por que não pediu ajuda? Ele controlava tudo, soluçou Isadora. Cada telefonema, cada movimento. Eu tentei, mãe. Tentei escapar, mas ele estava sempre um passo à frente. Como? Vocês descobriram onde eu estava? Perguntou ela depois para Marcos. Carlos ficou preocupado quando vocês pararam de aparecer na farmácia, explicou o policial. Ele sabia que sua mãe precisava dos remédios regularmente. Quando suas respostas nas ligações começaram a soar estranhas, ele me procurou. Investigamos discretamente e descobrimos que Miguel já era suspeito em outros casos similares. Outros casos? 2 outras mulheres desapareceram depois de se relacionarem com ele nos últimos 5 anos. Uma nunca foi encontrada. A outra, bem, foi encontrada, mas tarde demais. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espina. Ela havia sido apenas a mais recente, em uma série de obsessões fatais de Miguel. Se não fosse pela preocupação de Carlos e a dedicação de Marcos, poderia ter terminado como as outras. Naquela noite, de volta à segurança de sua casa simples, Isadora olhou pela janela em direção à mansão distante. As luzes estavam apagadas, e o casarão parecia agora mais uma carcaça vazia do que a prisão dourada que havia sido. Ela estava livre, finalmente, completamente livre. Mas sabia que levaria muito tempo para se recuperar do trauma, para voltar a confiar em pessoas, para não sentir medo cada vez que um carro passasse devagar na rua. O pesadelo havia terminado, mas as cicatrizes permaneceriam para sempre. 2 anos depois, Isadora estava sentada ao piano de um pequeno conservatório em São Paulo, seus dedos dançando pelas teclas com uma maestria que havia desenvolvido através de muito estudo e dedicação. A música que tocava era sua própria composição, uma melodia que falava sobre renascimento, sobre encontrar luz depois de atravessar a escuridão mais profunda. O processo de recuperação havia sido longo e doloroso. Meses de terapia, noites acordada com pesadelos, momentos em que o medo a paralisava completamente. Mas Marina estivera ao seu lado a cada passo, e lentamente Isadora havia encontrado forças para reconstruir sua vida. O julgamento de Miguel foi um marco importante em sua cura. Ele foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato de Lívia e por cárcere privado, além de ser suspeito em outros 2 casos de desaparecimento que a polícia ainda investigava. Durante o julgamento, Isadora o enfrentou mais uma vez, prestando depoimento com uma coragem que nem ela mesma sabia possuir. Miguel tentara até o final manipular a situação, alegando que Isadora estava mentindo, que havia sido cúmplice voluntária, que realmente o amava. Mas as evidências eram esmagadoras, e o júri não teve dúvidas ao proferir o veredicto. Você destruiu sua própria vida
por uma obsessão doentia, disse Isadora durante seu depoimento de impacto da vítima. Mas não conseguiu destruir a minha. Eu sou mais forte do que você jamais imaginou. Com o dinheiro da indenização processual e a venda dos bens de Miguel que foram confiscados, Isadora conseguiu realizar seu sonho mais antigo: estudar música profissionalmente. Mudou-se com Marina para São Paulo, onde alugaram um apartamento pequeno, mas aconchegante, e Isadora se matriculou no conservatório. Descobrir seu talento verdadeiro foi como redescobrir uma parte de si mesma que havia sido sufocada por anos de responsabilidades e medos. Seus professores ficaram impressionados com sua habilidade natural e sua dedicação. E em pouco tempo, ela estava se apresentando em pequenos recitais e concursos. Marina, por sua vez, floresceu na capital. Com a saúde completamente recuperada e sem as preocupações financeiras constantes, ela conseguiu um emprego em uma escola particular, onde sua experiência e dedicação foram rapidamente reconhecidas. Ver a filha perseguindo seus sonhos lhe dava uma alegria que ela pensava nunca mais sentir. Você está se tornando a mulher que sempre soube que poderia ser, disse Marina numa tarde, enquanto assistia Isadora ensaiar para um recital importante. Eu? Não seria nada sem você, mãe, respondeu Isadora abraçando Marina. Você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. A vida social de Isadora se desenvolveu gradualmente. No início, ela havia resistido a qualquer tipo de relacionamento romântico, o trauma com Miguel tornando impossível confiar em homens. Mas com terapia e tempo, ela começou a se abrir novamente. Foi durante um recital no conservatório que conheceu o Dr. Rafael Mendes, um jovem médico e pianista amador que ficou encantado com sua performance. Rafael era primo distante de Marcos, o policial que havia ajudado em seu resgate, e através dessa conexão familiar, Isadora se sentiu mais segura para conhecê-lo melhor. Rafael era o oposto completo de Miguel, gentil onde Miguel era dominador, respeitoso onde Miguel era possessivo, paciente onde Miguel era impulsivo. Ele cortejou Isadora com uma delicadeza infinita, respeitando seus limites, esperando que ela estivesse pronta para cada passo em seu relacionamento. Você não precisa ter medo, disse Rafael na primeira vez que Isadora teve um ataque de pânico durante um encontro, quando ele tocou sua mão inesperadamente. Eu nunca faria nada que te machucasse. Você controla o ritmo da nossa relação. Foram necessários 8 meses de encontros cuidadosos, conversas longas e paciência infinita, para que Isadora finalmente conseguisse se abrir completamente para o amor novamente. Quando finalmente aconteceu, foi uma revelação. Ela descobriu que amor verdadeiro não era possessão ou obsessão, mas liberdade, crescimento mútuo e respeito. No dia do recital mais importante de sua vida, uma apresentação solo em uma das principais salas de concerto de São Paulo, Isadora estava nos bastidores ajeitando seu vestido azul marinho elegante quando Marina se aproximou. — Está nervosa? — perguntou a mãe. — Um pouco, admitiu Isadora. Mas é um nervosismo bom. Expectativa, não medo. Estou tão orgulhosa de você, disse Marina arrumando uma mecha do cabelo da filha. Você transformou sua dor em beleza, seu trauma em arte. Quando Isadora subiu ao palco e viu a plateia lotada, seu coração se encheu de gratidão. Rafael estava na primeira fila, sorrindo com orgulho. Marcos e Carlos estavam lá, junto com vários amigos que havia feito no conservatório e professores que a apoiavam. Ela se sentou ao piano, fechou os olhos por um momento e deixou suas mãos encontrarem as teclas. A música que tocou era sua composição mais pessoal. A história de sua jornada contada através de melodias que iam do desespero à esperança, da escuridão à luz. Durante a performance, Isadora pensou em tudo que havia passado. O medo, a prisão, a manipulação, mas também a coragem que encontrara dentro de si, o amor verdadeiro que aprendera a reconhecer, a força que descobrira possuir. Miguel havia tentado quebrar seu espírito, mas, ao invés disso, havia forjado uma mulher mais forte do que ela jamais imaginara poder ser. Quando a música terminou,
O silêncio durou alguns segundos antes da plateia explodir em aplausos. Isadora se levantou, fez uma reverência e permitiu-se sorrir com uma felicidade genuína que não sentia há anos. Depois da apresentação, Rafael se aproximou com um buquê de flores e um sorriso que iluminava todo o rosto. "Você foi perfeita", disse ele beijando-a suavemente. Não fui perfeita", corrigiu Isadora. "Mas fui eu mesma, completamente, honestamente eu mesma, e isso é suficiente." Mais tarde naquela noite, quando estavam jantando em um restaurante íntimo, Rafael pegou a mão de Isadora e a olhou nos olhos. "Eu tenho algo para te perguntar", disse ele nervoso. Isadora sentiu um momento de pânico, lembrando-se da última vez que um homem havia lhe oferecido um anel. Mas quando olhou nos olhos de Rafael, viu apenas amor sincero, não obsessão. "Case comigo", disse ele simplesmente. "Não porque você me pertence ou eu te possuo, mas porque quero construir uma vida juntos, como parceiros iguais, respeitando a individualidade um do outro." Isadora olhou para o anel simples e elegante que ele oferecia, tão diferente do diamante ostensivo que Miguel havia usado para tentar prendê-la. Este anel representava escolha, liberdade, amor verdadeiro. "Sim", disse ela sem hesitação. "Sim, eu quero casar com você." 6 meses depois, Isadora e Rafael se casaram numa cerimônia íntima no jardim da casa, onde ela e Marina moravam agora. Era uma celebração simples, mas cheia de amor genuíno e alegria. Marina chorou de felicidade vendo a filha, finalmente, encontrar a paz e o amor que merecia. Durante a lua de mel em Paris, enquanto caminhavam pela Cidade das Luzes, Isadora recebeu uma carta inesperada. Era de Miguel, escrita da prisão. Ela hesitou em abrir, mas Rafael segurou sua mão encorajadoramente. "Você não precisa ler se não quiser, mas se quiser, estou aqui com você." Isadora abriu a carta. Era longa, cheia de desculpas que soavam, vazias e declarações de amor, que agora ela reconhecia como obsessão doentia. Miguel dizia que ainda a amava, que pensava nela todos os dias, que esperava que ela pudesse perdoá-lo algum dia. Quando terminou de ler, Isadora dobrou a carta calmamente e a jogou no lixo. "Sente alguma coisa?" perguntou Rafael. "Pena", respondeu Isadora. Pena dele nunca ter aprendido a diferença entre amor e posse, mas também gratidão. Gratidão? Porque através da experiência mais terrível da minha vida, descobri minha própria força. Descobri que posso sobreviver a qualquer coisa. E descobri como reconhecer o amor verdadeiro. Ela se virou para Rafael e o beijou suavemente. Amor verdadeiro não aprisiona. Liberta! Anos depois, quando Isadora se tornou uma pianista reconhecida internacionalmente e professora respeitada, ela às vezes contava sua história para mulheres jovens que passavam por situações similares. Sempre terminava suas palestras com a mesma mensagem: "Vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês merecem amor que as eleve, não que as diminua. E sempre, sempre, a esperança de recomeçar." E assim, a menina que um dia foi prisioneira de um amor possessivo e doentio se tornou uma mulher livre, forte e verdadeiramente amada. Sua música tocava corações ao redor do mundo, mas o maior presente que podia dar era sua própria história de superação, provando que mesmo das cinzas da destruição